Bom dia! Mais um momento especial, Café com Deus. Glória a Jesus. Irmãos, se você quer pregar a palavra de Deus com clique, você dá um like, compartilha com 10 ou 15 ou 20 ou mais pessoas, para que naquele dia você não se achado de mãos vazias. Porque se você não pregue a palavra do Senhor Jesus, ajuda quem prega e caminha. Aí você vai ser mais vitorioso também, tá bom? Mas hoje nós vamos estar lendo no livro de Cantares, no capítulo 6, o versículo 10, que diz, glória a Jesus, Cantares capítulo 6, o versículo 4, que diz, Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Glória a Jesus. O livro de Cantares, ele deixa bem claro a igreja como um exército com bandeiras, o poder do Espírito Santo, glória a Deus. Aquele que tem intimidade com o Espírito Santo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele tem mais chance de herdar, de ser um herdeiro da salvação. Mas a igreja do século presente, ela é uma igreja pentecostal, crê nos milagres e na ação do Espírito, crê no sobrenatural, expulsa demônios, usa os dons do Espírito e invade todas as áreas da sociedade. Igreja que cura os enfermos, o batismo no Espírito Santo levou a igreja a um crescimento espantoso. Irmãos, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, clama o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, faz campanhas de oração, que você será um dos mais abençoados, será batizado com o Espírito Santo. É uma coisa tão maravilhosa na nossa vida, a gente fica mais alegre, a gente tem mais ânimo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é uma coisa a mais na nossa vida. Nós termos o conhecimento da palavra. Para nós termos o conhecimento da palavra, nós precisamos de ler a palavra de Deus. Tá bom? A igreja do presente busca a profundidade do conhecimento. Esta é a igreja dos seminários, dos simpósios, dos encontros, dos estudos bíblicos, das escolas dominicais. A escola bíblica dominical, ela nos aprende muito, ela nos ensina, a gente sai de lá saciado, né, com a palavra. Nunca foram escritos tantos livros de teologia, de estudos e teses, milhares de autoridades, milhares de autores salvos escrevem sobre revelações, experiência, a fim de edificar o povo de Deus. Está se cumprindo lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9. O conhecimento da minha glória há de encher toda a terra está se enchendo do conhecimento da palavra através da igreja formidável. A igreja formidável, meus queridos, somos nós, temos que trabalhar, espalhar, semear, plantar mesmo e deixar o Espírito Santo fazer a diferença em nossas vidas, tá bom? Olha, fazer missões. A igreja de hoje é uma igreja missionária. O sentimento evangélico invade o coração de milhões de cristãos na face da terra. Milhares de jovens, homens e mulheres deixam sua terra natal e sua família para levar a mensagem aos perdidos. Muitos perdem até a própria vida, mas eu quero dizer que quem perde a vida por amor de Jesus perdeu aqui a carne, mas a alma, a vida eterna está garantida por amor de Deus, né? Aquelas pessoas que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, Deus não deixa eles desamparados, eles têm sucesso na vida espiritual. Existem hoje milhares de agências que organiza missões, que vive exclusivamente para propagar o reino de Deus. Olha só, em Jocum, Portas Abertas, Gideões Internacionais, Adonep, Cepal, Chamada na Meia-Noite e Navios Logos, Antioquia e etc. Vários lugares para nós pregar a palavra de Deus. Milhões estão orando pela janela, o mundo está sendo alcançado velozmente. As ondas de rádio, sinais de TV, internet levam as mensagens do evangelho de um lado para o outro.
do planeta. Eu quero dizer para vocês que eu, pastor Antônio, estou aqui em Brasília e muitas vezes eu não tenho condições de sair, mas Deus me orientou, nos orienta através das redes sociais. A palavra está alcançando quilômetros e quilômetros e pode atravessar fronteiras, atravessar o Brasil para outro país, mas depende de vocês também nos ajudar, tá bom? Que Deus verdadeiramente venha nos abençoarmos de uma forma especial, que nós não podemos se encontrarmos de braços cruzados, mas estamos de braços abertos para pregar a palavra de Deus. Às vezes pessoas pensam, não, eu ouvi essa palavra e tal. Meus irmãos, uma palavra edifica, muda muita coisa, uma palavra muda a vida. Às vezes para você pensa que, não, já ouvi, mas tem outras pessoas lá na frente que ainda não ouviu, precisa de ouvir e vai ouvir através de você. Dá um clique, compartilhar. Esta glória invade o inferno. Entra na casa do valente, enfrenta as hostes de Satanás, amarra o inimigo e pisa na sua cabeça. A igreja de hoje sabe o que é autoridade espiritual e é respeitada por governos, indicações. A igreja na época de Lutero era pacata, aprendendo a interpretar as escrituras, discutindo com os reis governantes, igrejas de teses. Hoje a igreja é poderosa e temida. Glória a Deus. A igreja de hoje é formidável, tem alto nível, adoração e louvor, é um exército. É a igreja que tem poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos de fazer algo. E você? Faça algo. Ore a Deus, faça um compromisso com Deus. Peça a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compartilhe nossas mensagens. As pessoas que estão ouvindo, que ainda não escreveu, vai lá no sininho. Adicione o sininho, assina e você vai ser um ouvinte a mais. Compartilhe com 10, com 15, com 20 ou mais pessoas. Seja um membro do canal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos para a honra e glória de Deus. E receba meu abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.